Monte Webcast, o podcast do Pesadão, em turnê São Paulo. Ele deixou o grande rio e pegou a estrada. O maior folk cance itinerante do Brasil desce em solo paulista. Não é capital, é o interior e a grande São Paulo em evidência. Everson Montana botou o pé no caminho. Saindo do rio ele não vem sozinho. Traz a estrutura, agarre o microfone pra dar voz a quem tem história e nome. Girando por Tabuão, da Serra em das Artes, marcando presença em Piracicaba e Campinas, pelas cidades paulistanas, ele faz a sua parte. É o Monte Webcast na estrada, movimentando o meteor, gerando conexão, é emoção, é inspiração, credibilidade, confiança na palma da mão. É o Monte Webcast na estrada, movimentando o meteor, gerando conexão, é emoção, é inspiração, credibilidade, confiança na palma da mão. Everson Montana botou o pé no caminho. Saindo do rio ele não vem sozinho. Traz a estrutura, agarre o microfone pra dar voz a quem tem. Aqui com vocês Eu sou o agora. dono do lugar, quem fala é Everson Montana, tô aqui no trenzinho, Durante o nosso passeio, em nós somos Pedalinho, aqui de celebridade. Piracicaba, Já foi aqui bem na celebridade Rua um dia. do Porco, né? Então, Aqui é você vai a se Maré especializar Fumaça, porque, né? pessoal, É quando a uma gente passa pela reedição de uma rua, Maré os carros Fumaça buzinam pra que gente, circula as motos aqui buzinam em pra Piracicaba, gente. e eu tô As com pessoas que uma estão passando na convidada rua, aí vê o ilustre, trenzinho né? passar, Falei, quando eu alguns cheguei ficam assim, aqui, admirando a a minha, beleza foi do meu trem. cartão de Todos entrada dão um tchauzinho pra para gente participar, também. Então a doutora gente Thaís, retribui toda essa energia aí, chefe. vocês falaram boa tarde, bem animado. Estamos aqui E em vai um auê pra ele Piracicaba, também, né? a galera tá Aí o que acontece? Tem esse turistando ali foco atrás com pra fora, guia pessoal. turístico, e a gente Muito vai cuidado, porque fazer uma já bate-bola, do mostrar a espaço cidade do para trem, vocês, e faz um depois vai ter veículos maiores perto conversa, da porque gente, hoje a gente vai ter muito também. conteúdo para Então, construir por aqui. segurança, os Ó, nossos doutor, braços fala um sempre pouquinho pra das direita. novidades. A gente vai De fazer esse 2026 auê já se todo, mas apresentaram. sempre com segurança. Quem te, os braços aqui, pra quem dentro, te tá bom? acompanha através Uma do outra Monte coisa Webcast, também viu que importante, teve uma se vocês mudança tiverem algo pra descartar, estética e profissional. não joga pela janelinha Fala do um trem, pouquinho não. dessas Segura pra vocês, aí a gente descarta quando dois chegar de paralelos. volta O que na nossa lixeira. proporcionou que você E o essencial, agora, inclusive, é antes um da gente ícone fazer o nosso, da começar questão o nosso passeio, é o nosso bem-estar. cinto de Fala um pouquinho segurança, sobre esse pessoal. monte que Colocar o nosso cinto novidade de aí que segurança ele para fez fazer um a passeio bem seguro. Lembrando, Vocês querem passeio com emoção? Então tem que apertar bem o cinto aí. Maravilha, gente. Enquanto vocês apertam o cinto aí, eu vou fechar a porta aqui já. Essa parceria em Piracicaba. É uma honra estar aqui com você. E hoje vai ser o dia todo só sucesso. E a vocês que não conhecem Piracicaba, venha conhecer. Nós temos um ponto turístico maravilhoso. Tá calor aí, que é a pessoal? Colina, na Rua do Tá Porto. calor aí? E Eu vou ligar o ar-condicionado para vocês aqui. o peixe de Ele é Piracicaba, você que ar-condicionado nunca comeu, fresquinho, que gosta natural. de conhecer. Vocês vão ver a hora que Eu o sou trenzinho formada começar a nos andar. 11 anos que lá gostoso na que vai montanha. ficar. Fisioterapia. Pessoal, bom passeio a todos e boa diversão. Eu quero ver esse trenzinho bem animado e divertido, hein? Pacientes de Certo, UTI pessoal? domiciliar. Então, são pacientes Certo que aí, celebridade? respiram máquinas, Aí, maravilha, são toca aí pacientes então. traqueotomizados. Valeu! E esse ano começou com tudo, né? Eu falo que oportunidades de crescimento da área profissional, de conexões de pessoas maravilhosas também que entraram na minha vida. E assim, é muito sucesso, entrevistas, portais de notícias que estão dando oportunidades para mim, para poder conversar um pouquinho, levar saúde e bem-estar. Maravilha, maravilha. Ó, o ônibus saiu, a Maré Fumaça saiu. Vou mostrar um pouquinho da paisagem aí. Fica ligado com a gente aí. Deus é o dono do lugar, que quem fala é Everson Montanha.
aqui em Piracicaba. Estou aqui com a minha chefe e uma das quase prefeitas aqui em Piracicaba, porque onde a gente chega, fala o nome dela, a gente está bem encaminhado. Né? Primeiro, agradecer a tua participação na minha vida de modo geral, tá? Porque eu cheguei aqui por outros meios, mas depois que eu conheci você, as coisas foram se abrindo e você também tem um monte de novidade. Assim, não tinha como passar por Piracicaba sem conversar com você. Conta um pouquinho da sua novidade, fala com a galera aí, dá um oi para o pessoal. Né? Lembrando que estou aqui no restaurante Trevisan, né? Tivemos um almoço delícia, sensacional. Na verdade, a gente está dando essa gravação para dar um tempo para a gente voltar para fazer o segundo tempo. Né? Doutora, fica à vontade. Primeiro quero agradecer, né, o espaço aqui que eles cederam. A gente veio almoçar, né, pedir uma autorização aqui à churrascaria Trevisan, e eles autorizaram fazer a filmagem aqui da nossa entrevista. Montanha, quero agradecer mais uma vez, né, por estar em Piracicaba, por gerar muitas conexões, né? A cidade está muito de portas abertas para receber você. Gratidão. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís, fisioterapeuta, há 12 anos formada, trabalho na área de UTI domiciliar, sou uma profissional que vai até a sua casa para realizar o atendimento, tanto da fisioterapia motora quanto da fisioterapia respiratória. E eu falo que esse ano de 2026 foi um ano de muitas novidades, muitas conexões, muitas portas abertas, portas fechadas também, que isso é um desafio para nós, mas também muitas portas abertas. Então quero agradecer imensamente a todos que confiam no meu trabalho, a todos que fazem essas conexões, para poder, quanto mais pessoas e mais histórias e conexões, melhor, né, Montanha? É verdade. E, assim, eu sei que a convidada é ela, mas eu estou muito feliz, muito feliz. Eu estou transbordando de felicidade, não só pelo tour que a gente está realizando, mas pela minha presença aqui em Piracicaba tem sido tão valiosa. A gente estava conversando sobre metas e como a gente é surpreendido quando a gente também não faz essas metas, a gente faz uma preparação para uma situação, mas quando ela vem uma coisa surpreendente e essa surpresa é positiva, a gente fica maravilhado. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa questão. Você falou que não fez algumas coisas você não tinha meta e outras você tinha sonhos, e esse ano você está realizando alguns, escritora no ano passado você já tinha escrito. Agora você está lançando vai lançar sua biografia. Conta um pouquinho dessa história, desse nicho. Eu falo que eu não sou muito de colocar metas. Lá para agosto eu quero fazer tal coisa, até final do ano eu vou fazer tal coisa. Eu sempre deixo nas mãos de Deus o que Ele achar que eu mereço, que eu sou capaz, que Ele coloque em minha vida, né, nas minhas mãos aí. Esse ano eu tenho 3 livros como coautoras para poder lançar, e eu tenho também a minha biografia, que vai lançar logo, já está nas retas finais aí de correção. Então praticamente são 4 livros, 3 como coautora, com mais de 30 autores junto, e um próprio da minha biografia, onde eu conto quem é a Thaís fora do jaleco, quem é a Thaís com o jaleco, os milagres que eu vivencio todos os dias através da minha profissão, e fora, igual eu mesmo falei, as conexões que a gente gera, portais de revista, de jornais, programas de TV, programas de podcast, que eu sempre estou presente também, sendo convidada para poder ministrar, para poder apresentar. Então é só agradecer essas portas e pessoas que estão apresentando, né, Montanha? Eu falo que às vezes a gente acha que o sonho nosso está muito lá para frente, né? Mas basta nós acreditarmos que nós mesmos somos capazes. Porque pedras vai ter, portas fechadas vai ter, porque é normal. Mas o mundo querer as aflições, a Bíblia prova disso. Então é normal, vai de você querer pegar essas pedras e construir seu castelo lá para frente, ou pegar as suas pedras e desistir no meio do caminho. Perante esses 12 anos de formação,
Foram muitas portas fechadas, muitas pedras no meu caminho, mas eu quis insistir e persistir, porque eu tinha certeza que os meus sonhos seriam realizados. E você também, jamais desista dos seus sonhos, por mais difícil que pareça ser. Eu nunca pensei em escrever a minha biografia, porque eu pensava assim, nossa, escrever um livro está muito além do que eu posso. Não está além do que eu posso. Eu mereço, eu consigo. Então basta você acreditar que você tem potencial, que você é capaz também. Eu vou perguntar qual a idade dela, mas que ela tem, mas ela é bem novinha. E ela já está escrevendo a biografia dela. E ela tem muita coisa para escrever. Então, assim, vai ter o segundo volume em breve. E assim, em relação a essa questão, ela falou assim, que a mulher por trás do jaleco, né? E hoje eu pude ter um contato um pouco maior, né? Todas as vezes, né, Thaís? A gente sempre é muita correria, né? A gente, embora trabalhando junto, a gente é muito objetivo no nosso trabalho, a gente faz entrega o que precisa entregar e cada vida que segue, mas hoje eu consegui entender a importância sua na cidade e eu consegui ver também que onde toca seu nome, as portas se abrem. Eu estava conversando com uma pessoa na Rua do Porto, né? Coisas normais, você estava me indicando qual lugar que eu poderia comer, não, conversando normal. E eu falei que ia fazer uma entrevista com uma pessoa. Eu não sei quem é a pessoa, talvez você conheça, a doutora Thaís. Cara, o cara, o olho dele chegou cheio de lágrimas e ele já falou, ó, vamos dar uma volta com a gente de trenzinho. Aí a doutora ainda não tinha chegado ainda, aí eu ainda liguei para ela, não, vou segurar a onda porque ela tá chegando. Quando ela chegou, o trem retornou, a gente deu uma volta, lá conhecemos, por incrível que pareça, ela nativa da cidade ainda não tinha feito esse percurso. E foi bem bacana. Mas eu sempre falo, né, que quando você faz, eu como fisioterapeuta, né, ou qualquer outro profissional aí, de qualquer área, quando você faz com amor, portas se abrem, pessoas reconhecem seu trabalho. E hoje, graças a Deus, Piracicaba, região, agora São Paulo também, que eu estou indo quase toda semana, quando falam em doutora Thaís, fisioterapeuta, muitos falam, né, coisas boas. Mas perante o amor que eu faço pela fisioterapia, pelos meus pacientes, né? Onde tudo começou, né? Onde foi o primeiro amor pela fisioterapia, depois o amor pela função em especial e pelos pacientes. Você tem, embora você tenha aí 11 anos de carreira, a tua ascensão nas redes sociais, como figura pública, se confunde com a nossa chegada aqui, né? Você já tinha uma presença nas redes sociais, não era igual era agora, mas já tinha uma presença, e a gente acompanhou essa evolução. E hoje quem viu você teve uma mudança, a gente chama de visagismo, né? Mudou um pouco de estética, mudou filosofia, né, de vida, porque você também agora é uma referência de saúde, e também está indo para o lado das apresentações. Você começou a fazer alguns podcasts, né, parceria, depois começou a abrir o seu, e a gente conversando hoje, eu também vi uma toda desenvoltura nesse lado. Como é que você está vendo essa carreira se deslumbrar para você e qual é a tua expectativa? Esses dias até estava comentando, né, com uma amiga que a minha primeira entrevista de podcast foi na Essência, com a Catarina Pagiaro. Foi lá na Rádio Oeste. Eu tinha acabado de me formar há muitos anos atrás. E hoje, com a gratidão, até quero agradecer muito a ela, hoje nós temos um podcast juntas. Então, a minha primeira, vamos dizer, visibilidade aí, né, como entrevistada, foi com a Catarina, num programa dela na Essência. E hoje eu faço parte junto, né, entrevistadora, para poder compartilhar histórias também. E você saber tudo que você passou esses anos todos, melhorando, lógico, né, a oratória, que quanto mais a gente faz, mais melhoramos essa questão da fala. E
e a autoridade que você gera, igual a Montanha falou. Você mudou muito, porque antes eu pensava muito em cuidar do próximo, e eu deixava meio que eu de lado. E daí, como eu comecei a ter muita visibilidade nas redes sociais, nos locais, eu ia, as pessoas falavam, você não é a doutora que atende pacientes com um negocinho no pescoço? Então as pessoas começaram a me reconhecer muito. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu falo, pelo amor que eu tenho à minha profissão, pelos pacientes de alta complexidade que eu atendo, que não são todos os profissionais que fazem esse atendimento, nós geramos uma referência na cidade e região. E isso começou a impactar vidas. Então as pessoas, às vezes eu estou em algum lugar, no mercado, em qualquer lugar, a pessoa para, você não é fisioterapeuta que cuida dos pacientes que tem um negócio no pescoço? Então foi que eu quis mudar também, quis começar a treinar, fiz alguns procedimentos estéticos, quero agradecer, né? Também a Janise, que cuida dos meus procedimentos estéticos. Comecei a cuidar mais de mim. Isso gera maior visibilidade, porque a gente está muito nas redes sociais, muito em aparência por aí, não só nos ambientes de trabalho, nos locais, mas sim muito em mídias, né? Em programa de TV, em jornais, em reuniões. Então isso também flui melhor para nós, porque nós, eu não vivo da televisão, das conexões aí de portais, porque eu trabalho e isso agregou a minha área, mas é melhor para nós se sentirmos mais bonita, porque posta muito foto, muitos vídeos. Eu falo que eu me cuido para mim mesma, para eu me sentir bem, para eu me sentir melhor, para poder dar o melhor também, né, Monteiro? Ela só passou muito tempo só cuidando dos outros, e teve uma hora, não, peraí, eu vou mexer aqui. Eu acredito até, inclusive, que assim, foi uma medida que você tomou que foi muito relacionada também a essa tua aparição do monstro em várias mídias. E acho que meio que pediu isso. Sim. Não foi uma coisa assim, eu não falo com esse povo também, acho que não foi nada planejado. Não. Né? Foi uma coisa que. Até porque tem uma hora que até o corpo pede, né? O corpo chama atenção. Né? Então, nessa toada dela, até a partir de maio, se Deus quiser, a partir de maio, eu começo a mexer um pouquinho na minha alimentação, começo a mudar um pouquinho meu estilo de vida, porque a gente vai fazer o que eu faço hoje, que eu fiz hoje nessa turnê, eu preciso ter uma condição física um pouco mais apurada. E não é tanto só para a estética, né? Eu falo muito para a saúde, né? Que na minha área da fisioterapia, eu tenho que carregar muitos pacientes. Então antes, como eu estava um pouco acima do peso, né, a idade, a estatura, começou a sobrecarregar muito minha lombar. Eu comecei a sentir muita dor. Daí que eu fui pensar em emagrecer, né, para poder aguentar também e fortalecer com a academia. Daí os procedimentos, lógico, eu queria fazer para sentir mais bonita, né? E aí, sim, mas você acabou não falando exatamente o que essa área de TV, das câmeras, vamos dizer assim, né? TV é uma coisa que é uma novidade. Sim. Mas eu não sei nem se eu puder falar, não sei se é spoiler, mas assim, é um caminho natural. Você está muito bem. Conta um pouquinho dessa tua expectativa. A minha expectativa é sempre melhorar, né, Montanha? Eu falo que nem eu falei para você, essa questão de anos atrás, da forma que eu falava, quanto mais praticamos, melhor. Cursos de oratória que eu sempre estou fazendo, os treinamentos que eu sempre estou fazendo também para poder melhorar, porque a gente que está na mídia, com muitos, que nem eu estou no programa, estou na rádio, estou no podcast, então precisa ter uma oratória um pouco melhor. Mas assim, a expectativa é de muitas novidades. Vem aí, logo eu venho contar para você uma novidade muito especial aí que eu ainda não posso falar, mas vai ser um divisor de águas, uma oportunidade que eu falo que até eu às vezes eu falo, será que eu mereço mesmo isso? Mas se Deus colocou é porque nós somos merecedores. Mas a expectativa é cada dia melhorar, cada dia conhecer pessoas novas, cada dia fazer conexões novas, portas abertas, porque não é só de mim, eu ir lá e pedir. Se eu não tiver essas pessoas que abrem portas, não adianta, né? Verdade. Agora eu queria falar sobre você, assim,
Você atua quase em todas as áreas. Relações humanas, essa área da saúde, a área política, a área de estudos, você leciona também, você também é aluna que você faz os seus cursos. Qual dessas áreas aí que você acha que é tão importante aí para que você consiga ainda assim trazer um melhor porque hoje o teu trabalho é a fisioterapia. Para a fisioterapia, qual é desses âmbitos que mais beneficiam o teu trabalho? Eu acredito que o estudo, né, Montanha, porque assim, a área da fisioterapia é uma área que nem de pacientes de alta complexidade, são muitas técnicas novas. Então, por isso que eu estou em constante estudo, congresso, que nem mês que vem eu vou para o Rio, até falei para o Montanha, vou ficar lá 4 dias fazendo um curso. Então, nós precisamos sempre estudar, estou fazendo outra faculdade, porque se a gente parar no tempo, vai trazendo técnicas novas e você vai estacionando, seu paciente não vai evoluindo, porque tem técnicas de há 8, 10 anos atrás que não se usa mais. Então, eu falo que na área do estudo, da pesquisa, é uma área que eu gosto muito. Eu estou sempre em cursos, em simpósio, para me atualizar. Porque eu me atualizo, mas eu levo o melhor resultado para o meu paciente. Eu ia perguntar, inclusive, nessa área de estudo, sobre essas reuniões que você tem participado, sobre essa questão da polilaminina. Conta um pouquinho das novidades com relação a isso aí. E para quem não está ciente, né, porque houve um boom uma brasileira, né, que encontrou uma cura. É a doutora Tatiana. E agora meio que deu uma estacionada nos assuntos. Vamos voltar a trazer esse assunto à vista, para que a gente possa, de fato, botar esse produto no mercado. É que assim, nós sabemos que para uma lesão raquimedular não temos cura. Né? A medicação, a polilaminina, não é a cura para voltar todo o movimento do paciente, porque nós temos as lesões completas, as lesões incompletas. Se o paciente é agudo, se aconteceu logo imediato o acidente dele, eu posso aplicar a polilaminina. Se é um paciente mais crônico, um paciente que faz meses ou anos de lesão, tem outros estudos, por isso que deu uma minimizada aí. Por quê? Porque a doutora Tatiana está tentando trazer os estudos novos para paciente crônico. Porque tem muito mais pacientes que faz anos de lesão do que agudo recente. Porque nós temos aí os estudos trazendo até 72 horas de lesão para aplicação da polilaminina. E a lesão tem que ser completa. A lesão não pode apresentar movimento nenhum. Então, o paciente não pode ter movimento nenhum para poder fazer a aplicação da polilaminina. E os crônicos de anos de lesão, sabendo que quando acontece o trauma raquimedular, com anos, passar dos anos, na medula se forma uma fibrose que impossibilita essa medicação entrar, introduzir essa aplicação. Então a doutora Tatiana está fazendo estudos alguns em animais, para poder ver o que vai fazer. Se vai fazer cirúrgico, retirar essa fibrose, ou se vai fazer uma aplicação de alguma medicação, uma enzima que diminui essa fibrose, para poder aplicar a polilaminina. Então tem muitos estudos, por isso que ela deu uma tranquilizada aí, porque ela está estudando para os casos crônicos. Só que nós não temos ainda a cura da lesão raquimedular. A polilaminina não é a cura, ela ajuda muito a volta dos movimentos, só que lembrando da importância da fisioterapia neurológica também. Em Piracicaba teve aplicação, né? Até quando veio fazer a aplicação aqui, foram os 2 médicos do estudo, da pesquisa da doutora Tatiane, tive a honra de conhecer eles, e um deles falou: Thaís, não existe evolução somente com a aplicação da polilaminina. A fisioterapia neurológica é fundamental, porque quem vai devolver ali os movimentos, lógico, é a medicação, mas quem vai voltar os movimentos é a reabilitação. Como é que tu está vendo Piracicaba nesse movimento? Até que Piracicaba está crescendo, viu? Está abrindo bastante portas. Tem a turma lá da doutora Tatiane, da pesquisa, que estão, né, nos hospitais. Tem alguns hospitais que ainda não acreditam
né, na aplicação da polilaminina, mas tem alguns hospitais que já estão fazendo os protocolos da aplicação, mas ainda precisa ter mais estudos, porque hoje em dia as pessoas falam assim, se não tem tantos estudos comprovados, não resolve, mesmo mostrando as evoluções dos pacientes. Mas estamos constantes aí em pesquisas, por isso que eu resolvi fazer a biomedicina também, para entrar um pouco na pesquisa aí das doenças, pesquisa das medicações, para poder, quanto mais pesquisadores em áreas, para tentar trazer o mínimo de traumas, de disfunções. Mas a doutora Tatiana está de parabéns, eu estou acompanhando bastante ela, os estudos, é uma evolução muito significativa. Sensacional. Eu queria, assim, quero agradecer esse bate-papo que a gente teve. Agradecer ao almoço, foi sensacional. E amanhã, né, amanhã à tarde, que foi muito agradável, a gente fez um passeio bacana, uma inversão com pessoas lá na Rua do Porto, né? E eu vou voltar a reiterar aqui, trabalhar com a doutora Thaís não é só um trabalho, você está se emocionando todos os posts, cada post é uma emoção, porque o que ela tem feito tem sido, evidentemente, Deus tem trabalhado através da vida dela, mas o que essa mulher faz está surreal. E lembrando, né, que não podemos esquecer que o Montanha que toma conta das minhas artes, dos meus vídeos que vocês choram. Às vezes a turma fala, ai, que vídeo lindo, ó. Mas antes ele eu choro que é primeiro. Responsável, Eu viu? choro primeiro. Eu mando pra ele, Montanha, se vira aí, ó. Você vai montar, mas é muito gratificante. Obrigada, viu, Montanha, por tudo, viu? E assim, a parceria é muito interessante, já vai para aí pro 3º ano, graças a Deus. E assim, uma outra particularidade eu vou contar nesse podcast, que assim, dentro de fragilidade lá no Rio, lá teve uma inundação no Rio, minha casa foi inundada. E naquele momento ali, eu não sabia como recorrer para mudar de casa. E o socorro veio de Piracicaba, o socorro veio através dela. E assim, a questão da humanização não é só um clichê, não é só um jargão, é real. Então, assim, a doutora Thaís, ela é desse jeito que vocês veem na rede social, ela é real. Então, assim, primeiro agradecer esse momento, graças a Deus. Estamos aí construindo ainda mais nessa nova fase sua, né, com várias novidades. A gente está tentando construir bastante conteúdo interessante para entreter você, que é seguidora da doutora Thaís. Eu queria que você mandasse as suas considerações finais, um recado aí para as mães, os pacientes, para seus seguidores. Fique à vontade. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, por me proporcionar essa profissão tão linda que é vivenciar milagres todos os dias. Agradecer a todas as mães, a todas as famílias que confiam no meu trabalho, porque as mães, elas movem o mundo para ter eu perto. Então, quero agradecer muito a vocês, aos meus pacientes, que eu amo, essas famílias maravilhosas que não sabem o que faz para ter eu ali perto. Aos meus seguidores, as pessoas que me seguem, muito, muito obrigado. A equipe, todas as equipes de enfermagem, de equipe multidisciplinar que trabalha comigo diariamente. Eu sempre falo que eu não sou nada sem a enfermagem, porque para tirar um paciente do leito, para tirar um paciente com ventilação, eu preciso muito da ajuda da enfermagem. Então, muita gratidão a toda a equipe que trabalha diariamente comigo, porque sem vocês a fisioterapia não flui, a fisioterapia não anda. Então, muito, muito obrigada. E a todos que confiam no meu trabalho, admiradores, né, pessoas aí que me mandam mensagem, muito obrigada. Sensacional. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Agradecer aí a gerência aqui da televisão que decedeu aqui o espaço aqui, né? O bicho está pegando aí atrás, a gente está aqui gravando, né? Agradecer a você pela Piracicaba por me receber e a gente está aqui junto. De vez toda semana tem vídeo meu que eu produzo com a doutora Thaís, né? E agora vai ter outros vídeos aí diferentes. Fica ligado aí. Deus é o dono do lugar, acabou os clássicos. Beijo do Pesadão. Emerson Montana botou o pé no caminho, saindo do Rio, ele não vem sozinho. Traz a estrutura, agarre o microfone.
Habilidade e confiança na